Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, comente, porque isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Toda vez que você interage aqui no canal, interage nos vídeos, esse vídeo se torna relevante e o YouTube sugere ele para outras pessoas que estão pesquisando sobre o mesmo assunto, querendo saber mais sobre as profecias, assim como você que está aqui conosco querendo aprender mais desse livro tão maravilhoso que é o Apocalipse. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, e assim você não perde nenhum estudo. E nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais nas profecias. Se bem que ultimamente a gente não tem disponibilizado muitos materiais, mas o que tem lá acredito que vai te servir muito, vai ser de grande valia para os seus estudos. Hoje nós vamos terminar mais um bloco profético aqui no nosso canal. Nós já estudamos as 7 cartas, as 7 igrejas, já estudamos os 7 selos e agora nós estamos terminando o bloco profético das 7 trombetas. Vamos estudar hoje a 7ª trombeta e vamos ver o que a gente aprende. Muita coisa interessante e acredito que você vai ser edificado com a palavra de Deus através desse estudo. Por isso, feche seus olhos, se você puder, ou fique em atitude de oração. Vamos mais uma vez orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, muito obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra, mesmo em meio a dificuldades, a tribulações, mas te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e pedimos que dessa vez não seja diferente. Mais uma vez peço que o Senhor conforte e console aquelas pessoas que estão passando por problemas e mesmo assim estão aqui querendo aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor esteja com eles também. Nós pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós já estudamos as 6 trombetas, hoje nós chegamos na 7ª trombeta, que é o finalzinho do capítulo 11 de Apocalipse, e ela fala o seguinte, no verso 15: O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui a gente já dá uma pausa, porque fala que o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Então você talvez esteja se perguntando, mas este mundo já não é de Deus? Não é Ele o Criador? Não foi Ele que criou todas as coisas só com o poder da Tua Palavra? Como é que aqui fala na 7ª trombeta que o reino deste mundo se tornou do Senhor? Então significa que ele não era do Senhor até então. E realmente esse mundo foi usurpado por Satanás. Esse mundo foi Deus que criou, Ele é o Criador de todas as coisas, mas ele foi usurpado por Satanás. Lá em 1 João capítulo 5, no verso 19, o apóstolo João, que é o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, apesar de esse mundo ser criado por Deus, este mundo jaz no maligno, esse mundo está sob o domínio do mal. O próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, veja todos os livros escritos pelo apóstolo João, né? Apocalipse, 1 João e agora o Evangelho. Capítulo 14, no verso 30, Jesus fala o seguinte: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então aqui ele está falando de Satanás. Então Satanás é o príncipe deste mundo. E o próprio Satanás fala isso para Jesus Cristo. Lá na tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, no verso 5, Satanás fala o seguinte para Jesus: E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todas estas autoridades e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrares e me adorares, toda será tua. Olha que coisa interessante. Então, nós vimos que este mundo jaz no maligno, quem é o príncipe deste mundo é Satanás, e que este mundo foi dado para ele. Ele usurpou porque ele não tinha direito, mas ele pegou porque foi dado. Como que este mundo foi dado?
Lá em Gênesis nós temos a história da criação. E nós vimos que Deus criou a terra e que deu toda essa terra deixou sob o domínio do homem, Adão e Eva. Se você pegar no capítulo 1, fala que Adão e Eva teriam domínio sobre todas as coisas aqui deste planeta. E que inclusive ele coloca Adão para cultivar e guardar o jardim. Se você for lá para Gênesis capítulo 2, você vai ver que no verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar de quem? Guardar de Satanás, que já havia sido expulso no céu. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo capítulo. E Satanás vai lá e tenta Adão e Eva. Primeiro ele tenta Eva, né? E ali ele faz um jogo de palavras, influencia Eva para o lugar errado e tenta distorcer o mandamento de Deus. Na verdade, ele distorce o mandamento de Deus. Deus fala para Adão e Eva: pode comer de todas as frutas, menos da fruta do jardim, porque o dia que você, que está no meio do jardim, porque o dia que você comer dessa fruta, certamente você vai morrer. Satanás fala para a Eva o seguinte: é certo que não morrerás, pode comer que você não vai morrer. Então você tem agora dois mandamentos, um dado por Deus falando assim, não come, e o outro dado por Satanás falando assim, pode comer, que não tem problema. E eles preferem obedecer a Satanás e não a Deus. Quando isso acontece, Paulo, em Romanos capítulo 6, ele fala um negócio bem interessante. Ele fala o seguinte, Romanos 6, verso 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, aqueles a quem nós obedecemos, nós tornamos este Senhor. Então, quando nós obedecemos, nós deixamos que esse seja o Senhor. Então, se este mundo tinha sido dado sob domínio de Adão e Eva, e eles obedecem a Satanás e não a Deus, então esse mundo foi entregue a Satanás. Então ele passa a ser o príncipe deste mundo e o mundo jaz no maligno. Isso já dá uma clareada em muita coisa na nossa vida. Não sei que ano você está assistindo, não sei qual que é o período que você está vendo esses estudos, mas agora, no momento que nós estamos gravando, nós estamos passando por um período de pandemia terrível no mundo inteiro, e aqui no Brasil estamos passando por uma segunda onda que está muito pior do que a primeira. Várias pessoas estão morrendo numa velocidade muito grande, muitas pessoas internadas. E várias pessoas ficam se perguntando por que de tanta desgraça, por que de tanta coisa terrível que está acontecendo, além de outros problemas que nós temos no mundo. E mesmo antes desta pandemia, você poderia estar se perguntando por que tanta coisa ruim nesse mundo. Já está explicado. Esse mundo se tornou ruim por causa do domínio de Satanás. Ele se torna o príncipe deste mundo, ele usurpa o poder desse mundo, e aí ele coloca o mundo no maligno, e tudo que é do maligno não pode vir coisa boa. Por isso que acontece tanta coisa ruim neste mundo, porque quem está aqui como príncipe deste mundo é o próprio Satanás. Isso não significa que ele tem autonomia em tudo que acontece. Deus impõe limites para ele. Nós, estudando o livro de Apocalipse, você vê que várias vezes Deus coloca limites no poder de Satanás. Então ele fala assim, vai haver perseguição, mas vai durar só 10 dias ou 10 anos. Vai ter um período de supremacia, mas vai durar somente um período. Vai cair os juízos, mas vai ter só a terça parte. Então Deus coloca limites, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Mas esse mundo está ainda sob o domínio de Satanás. E outra questão também, por que o cristão, mesmo sendo servo do Criador do Universo, passa por dificuldades? Por que ele tem tantos problemas aqui na Terra, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo?
Porque quando nós aceitamos, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passam a ser cidadãos do reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda não foi estabelecido. Então nós somos cidadãos do reino de Deus que está por vir, vivendo num mundo que está sob o domínio do príncipe das trevas. Por isso que existe esse conflito. Nós somos cidadãos do reino, mas estamos vivendo sob o domínio de Satanás. Por isso que o cristão, aquele que quer seguir a Cristo de verdade, fielmente passa por tantas dificuldades. Inclusive, em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, Paulo fala assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então aqui nós já tiramos várias lições, só nesse primeiro verso que nós estamos estudando da trombeta. Então a trombeta, a 7ª trombeta, nos mostra quando o reino deste mundo se tornará do nosso Senhor. E aí tem todo um coro, um cântico, depois que os 24 anciões se encontram sentados no trono, no verso 16, fala que eles começam a adorar, eles se prostram e começam a adorar. Do verso 17, o verso 17 e o verso 18, o ideal é que nós estudemos ele junto com o capítulo 15 de Apocalipse. O finalzinho, até a 7ª trombeta, do capítulo 11, tem muita coisa a ver com o capítulo 15 de Apocalipse. Porque fala aqui que no verso 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão e aos teus servos os profetas, aos santos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. A questão de julgar os mortos, nós vamos ver juntos no capítulo 20 de Apocalipse, e a questão da ira, que chegou porém a ira do tempo determinado, nós vamos ver junto com o capítulo 15. Tudo bem? Então nós vamos passar batido aqui, para que depois nós relembremos esse versículo junto com o capítulo 15, com relação à ira, e junto com o capítulo 20, com relação ao julgamento dos mortos, que não foram mortos em Cristo. Tudo bem? Mas quando que acontece a 7ª trombeta? Qual que é o período que acontece a 7ª trombeta? Porque nós estamos seguindo uma linha cronológica da 7ª trombeta, que começa desde o ano 70 depois de Cristo. Nós vimos que a 6ª trombeta termina no começo do julgamento investigativo, da purificação do santuário. E a resposta vem no verso 19, quando fala: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca de aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. É lógico que no santuário no céu não tem uma arca da aliança. No santuário no céu nós já vimos lá no capítulo 4, capítulo 5, que existe um trono de Deus. Porque a arca da aliança aqui na terra, que ficava no lugar santíssimo dentro do santuário terrestre, simbolizava o trono de Deus. Ali onde ficava a presença de Deus, é onde aparecia a Shekinah no período da festa da expiação. Então, quando fala aqui, então se abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, é um símbolo, é uma maneira simbólica de mostrar que agora foi aberto o santuário e teve acesso ao lugar santíssimo. Quando que isso acontece em que tem esses relâmpagos, vozes, trovões, terremotos? Quando se termina a intercessão no santuário. Lembra que nós estávamos seguindo a linha cronológica e nós vimos que todas as trombetas eram dadas com vozes a partir do altar de ouro, que fica no lugar santo, que é o altar de incenso. Então significa que esses eventos das trombetas aconteceram antes de 1844. Quando aparece essa imagem do santuário sendo aberto e a arca da aliança, significa que já aconteceu a purificação do santuário, que nós vimos lá no capítulo 10. O capítulo 10 mostra que começa a purificação do santuário celestial, que começa o ministério do sumo sacerdote de Jesus Cristo.
E quando aparece agora na sétima trombeta, significa que terminou a intercessão de Jesus Cristo no lugar santíssimo. Então, a partir de agora, não há mais oportunidades. Nós utilizamos, os teólogos utilizam uma expressão chamada fechamento da porta da graça. É mais uma expressão usada pelos teólogos que não existe na Bíblia. Então, mais uma vez, a expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia, mas a ideia está lá. A expressão trindade não existe na Bíblia, mas a ideia está lá. E a expressão fechamento da porta da graça não existe na Bíblia, mas a ideia está na Bíblia. Nós vamos ver isso mais para frente, esse conceito de fechamento da porta da graça mais para frente. Mas adiantando, significa que é o período em que terminou a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Ali cessou a intercessão, então a partir de agora começa a se cair os juízos propriamente ditos. Volto a dizer, isso nós vamos ver com mais detalhes a partir do capítulo 15 e capítulo 16 de Apocalipse, o que são esses juízos e por que esses juízos caem agora. Tudo bem? Isso é muito importante a gente saber qual que é o período da sétima trombeta para não confundir com a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que vai ser tocada a última trombeta e aí aqueles que tiverem visto vivos serão transformados e serão arrebatados. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala que os mortos serão ressuscitados e serão levados aos céus. Esta é a última trombeta, não é a sétima trombeta desta sequência desse bloco profético. A sétima trombeta é o final da intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. A partir dali é fechada a porta da graça e começa a se cair a ira de Deus. Chega o período determinado da cólera de Deus, em que é derramada a ira sem mistura, a ira sem limites, a ira que não tem parcialidade. Nós vimos que os juízos derramados nas trombetas são parciais, nas taças não são parciais. Então nós vamos ver isso mais para frente. Mas você que está passando por dificuldades, você que está passando por problemas, saiba que infelizmente nós ainda estamos no período em que Satanás está trabalhando aqui na terra. Ainda não chegou o tempo de que o reino deste mundo se torna do nosso Senhor. Mas esse tempo vai chegar, está muito próximo. Você vai ver nos próximos estudos que nós estamos muito próximo da volta de Jesus, muito próximo do reino deste mundo se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. Então que você esteja preparado, que você possa estar continuando estudando as profecias, para que a sua fé seja fortalecida e esteja firme, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.